Pessoal, ao vivo aqui em mais uma live no Instagram, hoje para falar de direito à educação versus violência contra a infância e juventude. E enquanto o Paulo Ruben não acessa, não pede para entrar, eu vou trazer aqui a Carolina de Jesus. A Carolina Maria de Jesus é uma das maiores escritoras que a gente tem no nosso país, da história do nosso país, e que estudou apenas 2 anos ao longo da vida, segundo os registros. Ela foi matriculada numa escola que foi fundada 80 anos antes de eu nascer. Era uma escola espírita kardecista e ela ficou lá por cerca de 2 anos. Em uma das passagens, a Carolina Maria de Jesus fala o seguinte: escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões porque o meu sonho era escrever. E o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. E assim, a Carolina Maria de Jesus nos ensina o quanto que essa temática ainda é atual e importante e afeta toda a nossa vida. Olá. Paulo Rubens Santiago, boa noite! Nossa, eu tô muito. Olha, eu já tava sem fone. Não sei nem se o povo escutou o que eu falei, mas enfim. Deu para ouvir. Eu ouvi você Deu falando pra da Carolina, ouvir. É, quarta eu de comecei despejo. com a citação dela. É uma grande É, inspiração para mim. eu li faz muito tempo, E, quarta de despejo. pois é. E aí eu já começo com partindo dela, Paulo, Uhum. de uma catadora que registrava seus escritos com os papéis que encontrava no lixo, né, no que era descartado. Eu te pergunto, como você se sentiria se tivesse sido impedido de estudar? Olha, já faz tanto tempo, né, que eu passei pela escola pública. Eu até recentemente fui procurar onde é que está a minha escola onde eu estudei. Eu nasci no Rio de Janeiro, moro em Recife desde 1975, há 45 anos. Mas eu estudei numa escola estadual, uma escola pública, que agora é uma escola municipal, que o município assumiu o ensino fundamental há muitos anos, né? E eu fico me lembrando de quanta coisa extraordinária eu vivi na escola pública, né? Tanto no dia a dia da convivência, como professores e professoras que me marcaram até hoje, né? Então, o ato de estudar é um direito fundamental da criança, quando ela começa a dar os primeiros passos, né? Mas não é um direito para todo mundo. Então, eu imagino se eu não tivesse tido a oportunidade de ter pais que me colocaram numa escola pública. A maior parte do meu estudo, até o ensino médio, foi na escola pública. Eu imagino como é que se sentem as pessoas, sobretudo aqui no Recife, né? Nós temos quase 100 mil analfabetos em plena capital do Porto Digital, em plena capital dos shoppings, né? E temos quase 100 mil analfabetos. Eu imagino o sentimento de exclusão que as pessoas sentem quando elas não têm direito a estudar. Eu acho que eu ficaria muito arretado se eu não tivesse tido a oportunidade de estudar, porque a escola é uma coisa fantástica, né? A escola é uma coisa fantástica. O dia a dia da escola, o conhecimento, as brincadeiras, o caráter lúdico, né? A própria descoberta do conhecimento, os passos que a gente dá, é uma coisa maravilhosa na formação de uma criança, de um jovem, você ter a garantia do direito à educação, né? E você vê que onde a gente mais encontra desigualdade no Brasil, em qualquer situação, em qualquer relatório, em qualquer estatística, o componente abandono da escola ele tem uma presença fortíssima.
Certo, Paulo. Só dar um concluir depois. Eu fui deputado titular da CPI do sistema carcerário há 14 anos. E o que mais nós encontramos lá atrás, em 2006, nos presídios, inclusive lá no Complexo Penal Paulo Sarazato, em Fortaleza, foram mulheres, mães jovens negras encarceradas por um pequeno tráfico de drogas, e quase a imensa maioria das mulheres que estavam numa das celas, eram mais de 20 mulheres, a imensa maioria não tinha nem as 4 primeiras séries do ensino fundamental. Então, quando você retira a educação, você abre a porta da violência, da desigualdade, da precarização, da fome, da pobreza, do crime, enfim, de tudo isso que a gente conhece, né? Legal. Paulo, você, pelos meus cálculos, você nasceu em 55. Você acabou de aniversariar, fez 65 anos. 65 anos na luta. E as escolas públicas no nosso país, elas começam em um contexto de privilégio mesmo, né? Existiam exigências para se acessá-las, não existiam vagas para todas as pessoas, nenhuma política pública que determinasse isso. E aí, na década de 80, eu nem gosto de ficar citando data, mas vamos se localizar nessa história. Na década de 80, ou seja, na década que eu nasci, já que a gente está falando de aniversário, foram contabilizados só em São Paulo 80 instituições, 300 instituições do movimento negro, né, dos movimentos negros, que previam em seus estatutos ações voltadas para a educação, como uma forma de compensar as impossibilidades de acessar o que era fornecido pelo Estado. Uhum. E aí, não só na década de 80, mas no Brasil Império, a gente tem registros nesse sentido, de pessoas escravizadas se organizando para conseguirem, pelo menos, se alfabetizarem. E aí, o que acontece? Em 1878, existe um decreto que prevê que pessoas pretas podem acessar a escola, desde que fossem homens acima de 14 anos, libertos ou livres e vacinados e saudáveis. Isso em 1878, né? Quase uma década antes da nossa pseudo-abolição. E aí, mulheres e pessoas escravizadas foram excluídas dessa política, né? Desse acesso à escola pública. Então, eu te pergunto, quais são tuas primeiras lembranças de aprendizados dentro da escola? Assim? Você diz que luta e luta efetivamente muito pelo campo da educação. Que lembranças te movem para isso? Olha, eu e meus irmãos, nós somos 4 filhos. Meus pais já faleceram em 2011, mas meu pai era professor. Ele não era professor de uma escola comum. Ele, embora não tenha feito curso superior, mas ele tinha formação técnica, e ele foi professor da Escola de Marinha Mercante, no Rio de Janeiro, né? E a gente nasceu e cresceu com o meu pai garantindo todas as condições mínimas para que nós estudássemos. Para você ter uma ideia, hoje é muito comum a gente ouvir relatos de pais que os filhos querem estudar na sala, com computador, querem ficar ao mesmo tempo em que estudam, mexendo em celular, na internet, etc. Todos nós tínhamos, cada um, num espaço da casa que não era sala, sempre moramos em apartamentos pequenos, em casas modestas, todos nós tínhamos uma estante. As pessoas hoje acham que estante é para guardar livro. Mas durante muitos anos, você ter uma estante significava, na parte de baixo, você abria, colocava a sua bolsinha, a sua mochila, colocava os seus livros. Na parte de cima, você abria uma tampa, transformava numa mesa, e ali você tinha o lápis, a caneta, a régua, o compasso, todos os insumos necessários. Ou seja, a casa era um ambiente educativo, o espaço era um ambiente educativo. Essa, para mim, foi a maior marca da minha infância, do início da minha juventude, e que eu sempre enfatizo isso. Agora, como é que você vai fazer, né, para resgatar essa memória e ter esse elemento como um elemento importante
Quando você tem, por exemplo, no Recife, metade da população quase vivendo abaixo da linha de pobreza, habitando condições precaríssimas, espaços muito conurbados, espaços muito adensados, em que famílias de 2, 3, 4 filhos não têm sequer um quarto para cada filho. Então, você tem grande parte das famílias mais pobres, de famílias negras, vivem numa condição precária. Essa abolição nunca aconteceu. Eu digo sempre que quem levou a pastinha para a Princesa Isabel assinar a Lei Áurea esqueceu de levar a pastinha para ela assinar a Lei de Terras, a Lei de Acesso ao Crédito, a Lei de Acesso à Educação, a Lei de Combate ao Racismo. Porque você chegar para uma população negra e dizer, a partir de hoje vocês estão libertos. E aí? Tem acesso à escola? Não. Tem acesso ao crédito? Não. Tem acesso à terra para plantar, criar, produzir? Não. Está seguro que vai viver numa sociedade sem racismo, discriminação e preconceito? Não. Por isso é que a gente carrega todo esse passivo. E essa maior lembrança que eu tenho em casa e da escola era de sempre ter professores e professoras. Eu tive uma professora que até hoje lembro bem dela, Dona Sônia, que morava no bairro de Vila Isabel, no Rio. Eu estudei no Riachuelo, eu estudei no bairro da Tijuca, e Dona Sônia era uma regente, como um maestro que rege diversos instrumentos de uma orquestra. Ela conseguia se desdobrar e atender, e acompanhar, e acolher todos os alunos da turma. Isso sempre me chamava muita atenção, né? Eu nunca fui muito de bagunçar em sala de aula, eu gostava mais de bagunçar no recreio. Nunca tive nenhum período assim mais difícil, de indisciplina, etc. Mas eu me lembro bem da professora que ela acolhia. Óbvio que de lá para cá, a profissão de professor perdeu muito do ponto de vista do valor, do respeito, né, do reconhecimento enquanto profissional, enquanto trabalhador. Eu acabei de concluir agora um artigo que vou enviar para a publicação, e eu falo disso, da precarização do trabalho do professor. Nós estamos, desde 2014, batalhando para que o salário do professor que tem nível superior esteja no mesmo patamar de outros profissionais que têm nível superior na área da engenharia, do direito, da medicina, da administração, das ciências contábeis, da odontologia, da nutrição, enfim. E não estamos. Então, é muito doloroso. Nós temos hoje no Brasil uma rede que se expandiu, né? Os municípios hoje têm 14 anos sob sua responsabilidade. O ensino fundamental, praticamente a gente chegou a 98% de matrículas, mas aquilo tudo desarrumado, feito girimum na carroceria do caminhão, né? Mexe para lá, mexe para cá, criança que abandona, que repete o ano, que retém a vaga, e aí, de novo, o corte de raça, o corte do passivo de uma abolição que nunca se fez. A maior parte do abandono, a maior parte da repetência e da evasão, ela incide nos jovens, crianças e jovens negros e negras, e os mais pobres da periferia. Ou seja, é uma sociedade de classe, é um sistema de educação de classe que precisa ser enfrentado e precisa ser derrotado, né? Dentro desse contexto de abolição, antes do contexto de abolição, o próprio contexto de abolição, enfim, sempre houve luta antes, durante e segue havendo luta por parte das pessoas pretas nesse país. E aí a gente tem o movimento negro unificado, que surge em 1978. Paula, só porque eu tô falando contigo, eu tô citando data, viu? Porque se é tudo assim, aí eu, gente, vou adaptar a live hoje. Então a gente tem o movimento negro unificado, que surge de um protesto contra a morte de um feirante, né? Que foi vítima de violência estatal através da polícia, uma morte terrível. E o movimento negro unificado, até hoje, de 1978 até hoje, atua muito nesse processo, não só de democratização das escolas públicas, mas de representatividade dentro das escolas públicas. Né? E o que é isso? A gente está falando de matérias acerca da história do povo preto, que é escasso quando não tem. A gente está falando da questão da identidade mesmo, de diversas crianças e adolescentes se sentirem honrados pelos seus traços, pelas suas origens neste país e por terem chegado até aqui. Aí, por que eu estou falando nisso? Porque se um desconhecido para muita gente, né, que é o Robson Silveira da Luz, que foi o feirante, né, que deu origem ao registro do MNU, se um desconhecido
para muita gente, inspira, né, e consegue promover uma revolução como a formação, a formalização de um movimento tão forte, eu fico pensando assim, meus pais têm a tua idade, Paulo. Meu pai teria dado um excelente médico. Ele sabendo que eu estou nessa caminhada política, hoje já me receitou vitamina e fortificante. E minha mãe teria dado uma excelente professora se tivesse tido a chance que você teve de estudar. E professora formal, né? Porque informalmente ela já é como muitas mulheres pretas nesse Uhum. país o são. Então, eu te pergunto, partindo destes desconhecidos, que pessoa não famosa te inspira a lutar pelo direito à educação? Olha, é difícil falar de pessoas, digamos, não famosas, quando algumas pessoas não chegaram a ser tão famosas assim, mas elas conseguiram construir seu espaço, né? Eu sou há muitos anos, há quase 30 anos, ligado a grupos de maracatu. Fui do Maracatu Nação Pernambuco, sou mestre de batuque do Maracatu Acabralado há bastante tempo, e a gente sempre, quando a gente recebe jovens, homens, mulheres, para fazer as oficinas, a gente conversa, porque o nosso maracatu ele não é vinculado a uma casa de santo, né? É um maracatu de criação artística. Mas a gente tem toda essa relação histórica, ancestral, o estudo da música, o estudo da dança, das cores, do figurino. Isso tudo a gente tem como influência a ancestralidade de matriz africana. E a gente chama muita atenção dessas pessoas, né? Quem que vocês conhecem que são de maracatu, pessoas que são das artes, etc. Pernambuco, o Nordeste é um celeiro de figuras que nos estimulam na música, nas artes, na educação, né? Eu, há cerca de 3 anos, assisti um show de João Bosco, no Teatro Rio Mar, e fiquei profundamente emocionado, porque ele entrou no palco, um silêncio absoluto, e eu sempre que falo me emociono, e no meio daquele silêncio, a primeira coisa que ele fez, quando chegou ao microfone, foi dizer: sua bênção, maestro Moacir Santos. Eu tenho quase certeza que a maior parte das pessoas, a maioria brancas, que estavam naquela plateia, talvez não soubessem que foi Moacir Santos. Moacir Santos foi um negro do município de Triunfo, analfabeto até os 14 anos de idade, que vivia na zona rural, e que, pelo braço de um professor de música, aprendeu música e saiu lá do sertão do Pajeú, veio para cá, e daqui foi para o Sul, e do Sul foi para os Estados Unidos, e se transformou numa referência mundial como maestro. Pixinguinha, que era semi-analfabeto. Quantas e quantas figuras. Na educação, óbvio que, pelo fato de eu ter tido o direito de estudar e ter optado por fazer licenciatura, diversos autores importantes passaram pela minha formação, continuam passando, e eu pessoalmente venho me dando ao trabalho de resgatar e recompor o espaço da importância política de um Anísio Teixeira. Nós, pernambucanos, nos identificamos muito com Paulo Freire, sobretudo depois desse governo fascista, que ataca a obra de Paulo Freire, que ataca a figura de Paulo Freire, que ataca as referências mundiais que Paulo Freire construiu. Mas Anísio Teixeira é uma figura que, por décadas, lutou pelo direito à educação do ponto de vista material, pelo financiamento à escola, pela criação de fundos públicos, pela vinculação de recursos. Ele tem um trabalho... Paulo, você só está citando os famosos. Não, mas eu estou citando não os famosos, eu estou Quero citando... povo, quero gente. Aqueles... Vou já citar um que você talvez possa ter ouvido falar, conhecido de nome. Todos né? aí são famosos. Eu quero saber quem não é famoso que te inspira. Eu vou lhe citar um que antecedeu o Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Muito antes do Lula aparecer como diretor. Depois o Lula virou presidente do sindicato, virou uma grande liderança, chegou à presidência. Eu estou falando de um cearense que saiu adolescente com o pai para colher café no Paraná, ambos negros, e depois foi para São Paulo, se transformou num metalúrgico, depois virou uma pessoa clandestina, saiu do país, trabalhou com Paulo Freire na Suíça e na Guiné-Bissau, num processo de alfabetização. Quando voltou para o Brasil, veio morar em Olinda, ali na Praça dos Milagres. José Barbosa Monteiro, um negrão de quase 1,90 m, uma figura extraordinária, de um coração amplo, com quem eu aprendi muito.
Porque uma pessoa que saiu do Ceará para colher café no Paraná, depois foi para São Paulo, virou metalúrgico, foi sindicalista em plena ditadura, optou por um enfrentamento de esquerda com a ditadura, fugiu do país para fazer curso de guerrilha fora. Quando voltou, foi preso na Guiana. Tinha 4 carteiras de identidade. Conseguiu escapulir. Chegou na Europa, na Suíça, encontrou Paulo Freire, começou a trabalhar com Paulo Freire, foi para a África, para Guiné-Bissau e Cabo Verde, trabalhou como alfabetizador de adultos e veio morar aqui em Olinda. E foi o primeiro presidente do Diretório Municipal do PT em Olinda, José Barbosa Monteiro. Infelizmente, já faleceu há alguns anos. Então, Zé Barbosa, Barbosão, foi uma figura que não, de maneira nenhuma, se transformou numa figura famosa, né? Mas foi uma figura cuja trajetória é uma trajetória de resistência, de luta, de conquista, sobretudo pela experiência que ele desenvolveu como sindicalista, como trabalhador, como militante de esquerda, clandestino, que foi preso, né? E que, ao voltar para o Brasil, trouxe na sua bagagem essa experiência. Ele representava aqui no Brasil a FITPAS, Federação Internacional dos Trabalhadores em Plantações Agrícolas e Similares. E com ele veio para cá o Manuel da Conceição Santos, que ainda é vivo, mora em Imperatriz, no Maranhão, já com a idade muito avançada. Foi o nosso primeiro candidato a governador pelo PT em Pernambuco, em 1982. Manuel da Conceição é outra figura extraordinária. Ele era presidente de um sindicato de trabalhadores rurais no município de Pindaré Mirim, no Maranhão, e na luta dos camponeses, ele foi agredido pela polícia do governador do estado, José Sarney. A polícia invadiu o sindicato, metralhou, e ele foi baleado. E como não deram assistência a ele, ele teve que amputar um pé, e depois deu gangrena, ele teve que amputar uma perna. E ele conseguiu, mesmo sendo preso e torturado, que a sua prisão repercutisse fora do país, até que um desses presidentes militares indo à Europa, visitando o Papa, me parece que um dos papas entregou uma carta pedindo informações do paradeiro de Manuel da Conceição Santos. E Manuel ficou um grande amigo meu. E eu também aprendi muito com Manuel. Por quê? Porque é uma figura que veio do campo, se transformou numa liderança política, se transformou num dirigente partidário, foi candidato, numa situação absolutamente sofredora como candidato, há 38 anos, em 1982, mas são duas figuras que foram da mesma organização, da Ação Popular, né? E que me tornei amigo de Manuel, me tornei amigo de Zé Barbosa, amigo da família, conheci seus filhos, convivi com eles. Ele tem filhos do último casamento que eu conheci crianças, hoje moram em Ouro Preto, em Olinda, num sítio, já são adultos, já constituíram famílias. E o meu grande sonho, eu falei com Amaro Filho, que é cineasta aqui de Pernambuco, não sei se você conhece. Amaro, a gente tinha que fazer um documentário sobre a vida de Zé Barbosa. Seu Zé, vamos buscar como pensar recurso, financiamento, roteiro, equipe. A gente precisa resgatar a vida de Zé Barbosa e certamente de Manuel da Conceição Santos. Mas eu acho que Barbosa e Manuel da Conceição foram duas figuras que eu tive o imenso prazer de conhecer, aprender e conviver com eles em momentos muito importantes, né? Nos primeiros anos de fundação do Partido dos Trabalhadores, nas campanhas eleitorais. E lamentei muito quando Barbosa faleceu, agora faleceu o Manuel, o irmão dele, que também morava num sítio lá na área rural de Ouro Preto, e pelo que sei, o Manuel da Conceição ainda está vivo lá no Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, o Centru, lá em Imperatriz, mas com a saúde muito abalada, eu acho que já com dificuldade de raciocínio, mas são duas figuras que essa juventude que está na militância, que muitas vezes olha muito do aqui e agora para frente, seria muito importante ter um pouquinho de paciência, resgatar essas figuras históricas, né? Os não famosos, como você muito bem disse, que são essenciais, porque a história não é feita só dos famosos, com toda a importância que eles podem ter, a sua obra, a sua reflexão, seu desempenho. A história é uma obra coletiva, né? Então tem que lembrar dessas pessoas e resgatá-las na literatura, na música, nas artes, na luta sindical popular, no combate ao racismo, no combate ao feminicídio, pelos direitos da mulher, da infância, da juventude. Manuel da Conceição, vivo sempre, Zé Barbosa, onde estiver, vai estar servindo ainda de referência para a gente por muito tempo, né? É a nossa ancestralidade. Muitíssimo obrigada por trazer esses nomes, Paulo. Eu lamento que não tenha tido nenhuma mulher neles. E aí é o que a Sueli Carneiro fala, né? Sueli Carneiro é uma que eu tenho como referência de ancestralidade. Você tem esses companheiros
E eu tenho a Sueli Carneiro como uma das minhas referências. E ela Mas fala o quanto. eu convivi com uma pessoa que recentemente viu um depoimento de Angela Davis, ela dizendo aqui no Brasil, agradecendo, né, todo o respeito, todo o carinho, a toda a história dela, toda a obra dela, toda a sua luta, e ela disse, numa das entrevistas que eu li, mas vocês tiveram aqui uma companheira que eu admirava muito, Lélia Gonzalez, antropóloga negra do Rio de Sim. Janeiro, com quem eu fui membro do primeiro diretório nacional do PT. Eu era um dos piás, como dizem lá no Rio Grande do Sul, né? Um dos mais jovens, era sindicalista. Mas lá estava Chico Mendes, lá estava Paulo Freire, lá estava Lélia Abramo, lá estava a atriz Beth Mendes, Lélia Gonzalez. Eu lembro Pois é, perfeitamente, vamos citar mais esses nomes dessas e mulheres. quando Lélia falava, ela, ela era uma pessoa muito pausada, né? Mais pausada do que ela, só Paulo Freire, quando falava nas reuniões do Diretório Nacional. Paulo, quando pedia a palavra, falava pouco, mas quando ele pedia a palavra, nos olhares que ele lançava para o horizonte, como Apolônio de Carvalho, que foi revolucionário, lutou na Guerra Civil Espanhola, foi preso político no Brasil, já falecido, também foi do Diretório Nacional. Sobre Apolônio já se fez um documentário muito bonito. Né? Apolônio também lançava um olhar para o futuro quando falava na sua frente. O Paulo Freire era assim. Eu lembro da Lélia Gonzalez falando nas reuniões do diretório, já naquela época, 1981, 82, de como o Partido dos Trabalhadores deveria, ao lado da sua força sindical, operária, trabalhadora, né, ter sensibilidade e acolher um conjunto de outras pautas de resistência, de luta por direitos, que envolviam as mulheres negras, os trabalhadores e trabalhadoras do campo, etc, etc. Né? Então, eu lembro de Pois Lélia é, Gonzalez e quando e a Angela Davis falando nela, eu, caramba, lembrei dela. Angela Davis é esperta. Então, é por essa falta de citação das mulheres, sabe, nas nossas lembranças de lutas, assim, nas nossas não, na política brasileira, a Sueli Carneiro costuma falar que as mulheres negras, elas são vanguarda nesse Uhum. processo de construção de um novo marco civilizatório, porque foram as mais preteridas, né, de todas as classificações sociais que a gente tem. É a maior parte da população, numericamente falando, mas em compensação é que está mais sobrecarregada com as funções de cuidado, que inclusive compromete esse tema que a gente está debatendo hoje, que é a educação, o acesso à educação, a permanência, né, na educação formal. E aí eu te pergunto, essa é uma dor que eu, Ana, carrego, sabe? De não ver os nomes de mulheres sendo citados, especificamente os nomes das mulheres pretas, das militantes pretas, e a gente tem muitas, não tem poucas, mas cujas histórias foram apagadas. É, tentaram apagar, na verdade, né? E aí o que que acontece? Qual é a maior dor, qual é o maior lamento que você já sentiu na luta política pela educação? Alguma realidade difícil que você presenciou, por exemplo? Olha, eu vou até aproveitar que nos últimos dias, nas últimas semanas, entrou com muita força na pauta do Congresso a questão da renda básica da cidadania, né? Aquela bandeira que a figura pública no Brasil que mais se empenhou há tantos anos na construção desse projeto e na consolidação desse valor, que foi o Eduardo Suplicy. Essa questão agora, na discussão do pagamento do auxílio emergencial de combate à pandemia para os desempregados, para as pessoas que viviam da economia informal, ela mudou de roupa e se transformou num debate da renda permanente, da renda básica. E vi algumas figuras falando e tal, e eu me lembrei que há 25 anos, eu estava exercendo meu primeiro ano de mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa. E nós que tínhamos, né, acabado de chegar, eu tinha sido vereador 4 anos em Recife, sempre pautando a questão dos orçamentos de uma forma pública, transparente, vinculando o orçamento à saúde, à educação, à cultura, fizemos a mesma coisa na Assembleia. E aí, lendo a Constituição do Estado, fizemos lá um encontro, né, para dissecar a Constituição, a gente encontrou no artigo 227, parágrafo único, o seguinte: Pernambuco tem que destinar 1% do orçamento para proteção e acolhimento
de jovens e adolescentes em situação de risco. Aí a gente vai traduzir aquilo. Aí procuramos o pessoal da Secretaria da Fazenda, eu sei que começamos a juntar. E aí o que apareceu? Apareceu que na Mata Sul do estado, aquela região cuja cidade polo é Palmares, nós tínhamos a maior situação de vulnerabilidade de jovens, crianças e adolescentes, a maior parte negros e negras, egressos dos engenhos, do corte da cana-de-açúcar, do trabalho infantil. Aí fizemos todos os cálculos a partir da norma constitucional. Eu não ia inventar despesa nenhuma. Em um ano, nós discutimos, debatemos, elaboramos as planilhas, aprovamos o projeto. Foi um ano de luta. O líder do governo era o ex-deputado estadual João Lira Neto, que foi vice-governador de Eduardo, pai de Raquel. Conseguimos aprovar. O projeto foi para a mão do governador Miguel Arraes para ele assinar. O que aconteceu? Ele vetou o projeto. Eu estava dizendo, nós aprovamos durante um ano, o projeto foi para a mão do governador assinar como lei e o governador vetou o projeto. E não nos deu nenhuma satisfação. Nenhuma. Mas eu fiquei profundamente revoltado e até hoje isso me revolta. Porque você já imaginou se há 25 anos nós tivéssemos retirado 1% do orçamento do Estado, iniciássemos com foco naquelas famílias da Mata Sul do Estado, Palmares, Quipapá, Chechel, Água Preta, Catende, Maraial, Joaquim Nabuco, Gameleira, etc., etc., se nós tivéssemos começado a garantir o amparo àquelas famílias, com a escolarização obrigatória daquela juventude, quantas mortes nós não teríamos evitado? Quantos direitos nós não teríamos consolidado? Isso me revoltou profundamente. E me revoltou um outro projeto também, que trazia da Constituição o princípio da educação fiscal no currículo escolar como um tema transversal, não como uma disciplina para um professor especialista, e também a Assembleia aprovou e também o ex-governador Miguel Arraes vetou, e não deu nenhuma satisfação. Mas a minha revolta maior foi quando, conhecendo aquela realidade da Mata Sul, os maiores índices de analfabetismo, de baixa escolaridade, sobretudo com a população negra, trabalhadores rurais, moradores dos engenhos, crianças que só começaram a ser acolhidas depois com o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, já no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, mas de uma forma ainda precária. Então aquilo me deixou com muita raiva, com muita revolta. Porque o Estado tinha dinheiro e a Constituição determinava. E eu vi escorrer pelos dedos a vida de muitas daquelas crianças e jovens que, por não terem condições de acessar a escola, pelo Estado não as ver, elas eram invisíveis para o Estado, como boa parte da população negra sempre foi invisível para as políticas públicas, invisível para o Estado, e não é por escassez econômica, não é por raquitismo do produto interno bruto brasileiro, é porque não faz parte dessa sociedade oriunda do patriarcado e da propriedade, oriunda da metrópole europeia, branca, loura, de olhos azuis, etc., a inclusão de negros e negras, a inclusão da população indígena como cidadãos de direitos. Não faz parte. Então, se você não considera que uma parte da sociedade faz parte do seu projeto, para você eles são invisíveis. E na invisibilidade permanece o quê? A lei da inércia dos sistemas. O que é a inércia para quem é pobre, negro, negra, periférico, favelado, que mora no morro, na área alagada? O que é a invisibilidade? O que é a inércia? É a perpetuação da pobreza, da miséria, da desigualdade. Por isso é que eu coloquei no meu endereço eletrônico do e-mail a terceira lei de Newton, a lei da inércia, né? Um corpo que está em movimento vai seguir sua trajetória linear se contra ele não se opõe nenhuma força. Aí botei ainda mais embaixo. A analogia pode ser feita para qualquer coisa. Ou seja, a gente precisa quebrar com essa estrutura. E é a estrutura da colônia, a estrutura da falsa democracia, a estrutura da falsa república. Né? Há 100 anos, praticamente, né? Nós estamos em 2020, há 116 anos, só 4% da população brasileira votava. E analfabetos não votavam. Consequentemente, a maioria da população negra não votava. Então, veja os primórdios da República, de 1889, 11 anos, virou do século XIX para o século XX. No começo do século XX, só 4% da população votava. Então, quem não tinha direito de voto não se fazia ouvir. Embora muitas revoltas aconteceram, muitas rebeliões aconteceram, independente das pessoas serem ou não eleitores.
né? João Cândido, o mestre Sala dos Mares, da Revolta da Chibata, em quantos territórios negros e negras se insurgiram contra a escravidão, contra o império, toda a região de Minas, da Bahia, né? O Maranhão, o estado do Pará. As revoluções foram todas elas sufocadas com muita pólvora, com muito chumbo, muita força armada, sobretudo a Revolução Pernambucana, né? Que pela primeira vez no mundo se insurgiu contra a colônia portuguesa. Foi a primeira experiência no mundo de uma revolta de baixo para cima contra a colônia portuguesa. Agora, Pois essa é. história ela precisa ser resgatada, as razões dessas histórias precisam ser revivificadas para que as pessoas não achem que a história é um trem movido pelo piloto automático, né? A gente ainda encontra muita gente, gente inclusive que teve acesso à escola, à leitura, à reflexão, acha que a história é o piloto automático quem conduz, que não tem jeito, que não adianta, que as pessoas estão exigindo demais, né? Que as pessoas têm direito demais. Veja a discussão. Quer direito ou quer trabalho? Criando uma falsa polaridade entre um trabalho com dignidade, com direitos, com proteção social e um trabalho precário, diante do risco do desemprego. Veja que armadilhas muitas vezes são criadas para trabalhadores e trabalhadoras que não têm consciência sindical, consciência de classe para si, né? É uma luta constante, óbvio, para enfrentar esse sistema em todas as dimensões, não só a dimensão da riqueza material. Paulo, problemas conhecidos, lidos para uns, já formalmente registrados para muitos, vivenciados, né, por quem passa. O que você enxerga como solução? Porque quando a gente entra nessa conjuntura, a gente tem uma dificuldade até grande de saber se o que nasce primeiro é a violência, que compromete o acesso à educação, ou se é uma educação que contribui para a violência. A gente Olha, se tem você... um sistema que é notoriamente desigual, que beneficia de modos diferentes, e isso os números são inequívocos. Beneficiam de modos diferentes pessoas pretas e pardas e pessoas brancas nesse país. Isso é decorrente, a gente sabe, toda mazela nesse país é decorrente do que a gente chama de racismo estrutural. Tipo, racismo para além daquela intencionalidade. Eu vou chamar, né? Já usei esse exemplo nas redes antes, vou usar de novo. Vou chamar minha coleguinha da escola de macaca. Aí eu estou sendo racista. E se eu não pratico esse tipo de gesto, eu não sou considerada uma pessoa racista. Eu não me considero racista. E aí é um grande equívoco, porque racismo no Brasil vai além da intencionalidade, nem sempre é por meio da intencionalidade, é na verdade uma estrutura. Eu não sei se você conseguiria, além de Lélia Gonzalez, dimensionar outros companheiros que você teve na política pretos. Sim, Eu vários. não sei, Paulo, vários, é muita gente. Vários, A gente está vários. falando da política institucionalizada, não da política do dia a dia. A política do dia a dia, eu sei que as pessoas pretas são várias, predominam, né? De Mas na três, política institucionalizada, a gente tem 27% de mulheres pretas na população brasileira e apenas 13% nas prefeituras das cidades mais pobres. não, Então, aí assim, a gente eu precisa vou reconhecer lembrar, que não são vários. eu vou Mas lembrar de seguindo duas para eu te fazer coisas. a pergunta, qual seria a solução para a gente romper com essa estrutura de violência que a gente já não consegue mais nem dimensionar com exatidão de onde ela vem? Porque a gente tem, você luta, né, enquanto deputado federal, para que 1% da renda seja direcionada para investir em educação. E aí, quando você vai para as periferias, você vê que a escola mais próxima fica a 1 hora de distância da casa de determinada criança, de determinado adolescente. Então, lutar por 1% não resolve, porque a gente tem um problema chamado racismo ambiental, na qual as pessoas
pretas estão residindo em locais periféricos, distantes dos centros, né, na qual as instituições de lazer, que também fazem parte da educação, né, de uma formação educativa, estão distantes, estão inacessíveis, porque os transportes públicos também não são tão legais. O que você me apresenta como solução para essa questão eminentemente complexa? Eu sempre acho que é representatividade. Eu sempre acho que não é tornar um projeto o dilema do outro, a problemática que o outro passa. Mas trazer o outro para construir junto essa questão, né? Talvez se fosse um governador na época, que nasceu, que vivenciou uma situação periférica, talvez, não é certeza, mas que vivenciou determinada questão, ele teria muito mais propriedade para aprovar um projeto de lei. Certa vez, a ex-senadora Luísa Helena veio de Alagoas para um debate aqui na OAB de Pernambuco. Acho que foi na Semana da Mulher Advogada. E eu tinha muita aproximação com a Luísa Helena, ela me ligou, pediu para eu ir lá assistir, etc. Eu fui lá para esse debate com a OAB. E alguém perguntou a ela acerca da participação da mulher na política. E a Luísa Helena, ela era muito aguda. Ela nunca foi de muito arrudeio para dizer o que ela pensava. E ela, no meio da fala, ela disse, olha, até de forma meio caricatural, mas todo mundo entendeu o que ela quer dizer. Ela disse, não basta usar saia. Porque para ocupar o espaço da mulher na política e se identificar do ponto de vista de classe com a burguesia, com o patronato, com o capitalismo, não adianta. Vai fazer muito pouco pela emancipação das mulheres, pelo direito das mulheres, pelo fim da violência contra a mulher, da discriminação e do preconceito. Eu convivi com deputados estaduais, com vereadores de Recife, com deputados federais negros, que eram ultra-reacionários, que eram de direita. Por quê? Porque ninguém está imune, né, a se deixar contaminar ou a se identificar na ausência de uma outra força, de uma outra forma de pensar o mundo e a sua própria existência. Ninguém está imune a, de repente, se sentir levado ou se identificar com certas posturas, com certos valores, com certas concepções. Você me perguntou de outros homens e mulheres negros, eu falei, você disse vários. Eu vou te falar aqui de 4 pessoas de Pernambuco, 4 pessoas. Inaldete Pinheiro, uma figura extraordinária, profissional de saúde, enfermeira, uma pessoa que tem uma relação histórica com o movimento da cultura, com a luta das mulheres negras. Vou te dizer outro nome. Ela foi eleita a quê, Paulo? Ela foi eleita para quê? Não, nunca foi candidata a vereadora. Ah, não, eu disse, política do dia a dia nós somos maioria. Eu quero saber política institucionalizada. Quem você teve como companheiro? Porque até Paulo Freire foi política do dia a dia, né? Que eu não sei nem se Paulo Freire declarava. Não. Essas pessoas que eu vou te falar aqui, elas são da política do dia a dia. Ah, Paulo, não. Isso aí é inegável, é inequívoco. Sim, isso aí você nem conseguiria listar. Mas deixa eu listar, porque dessas pessoas... Não, é até injusto com Dona Maria, que está essa hora, em plena pandemia, distribuindo marmita. Mas deixa eu falar de quem são essas pessoas e qual foi Não, Paulo, política institucionalizada. Quero nomes de pessoas pretas com quem você trabalhou na política institucionalizada. Eu vou chegar e se não tiver trabalhado, diga, não trabalhei. Escute, eu trabalhei, mas deixa eu lhe falar. Política institucional não é só política partidária, vereador, deputado e senador. Você sabe o que eu estou falando. É pessoa eleita. Né? Olha, aqui, ó, a Schoffen preta quer saber dos pretos que foram eleitos. Vou te falar o nome de uma pessoa que até bem pouco foi dirigente nacional do PT, que é de Pernambuco. Não se elegeu, porque nunca se colocou à disposição para disputar um mandato. Não se elegeu, Paulo. Então... Deixa eu terminar. Essa conversa vai ficar inviável. Eu quero eleitos. Eleitos, porque eu estou pré-candidata. Eu preciso de um referencial eleito. Deixa eu lhe falar, vou lhe falar. E não vale as novinhas não, viu? Não vale Talíria, não vale Áurea, não vale André de Jesus. Vou falar dessas pessoas de Pernambuco. Eu convivi, já que você não quer ouvir quem são essas pessoas a quem eu me refiro, que não são parlamentares, mas são pessoas... É porque eu te fiz outra pergunta. Eu te fiz com quem você trabalhou, que companheiros pretos você teve eleitos? Vou te falar. Meu primeiro mandato como deputado federal, eu convivi com uma mulher negra do Piauí, da cidade de Teresina, chamada Francisca Trindade, uma mulher negra dos movimentos populares do estado do Piauí, da periferia de Teresina, que chegou ao mandato de deputada federal. Infelizmente, no seu primeiro mandato, ela teve uma crise hipertensiva e morreu
quando estava prestes a se candidatar à prefeitura de Teresina. Mas Francisca foi uma Trindade. dessas figuras, Francisca Trindade, foi uma dessas figuras que teve como origem os movimentos populares, a luta pela moradia, a luta comunitária, a defesa de direitos, e pela representatividade, pela coerência, pela capacidade, pela contundência, colheu a delegação do voto, a delegação da confiança, a delegação da credibilidade para exercer o mandato. E chegou a ser deputada federal. Infelizmente, ela faleceu no primeiro mandato, que começou em 2003 e terminou em 2007. Era, Seu racismo adoece. Era, sem dúvida alguma, uma candidata fortíssima para disputar e vencer a prefeitura de Teresina. Essas pessoas às quais eu estava me referindo, elas são referência porque por elas outras pessoas passaram e conviveram e levantaram pautas e chegaram a determinadas conquistas a partir do papel de educadoras que elas tiveram. Inaldete, Vera Baroni, Cris Nascimento, que foi do Loucas de Pedra Lilás, Vera Gomes, que mora em Olinda, está afastada hoje da militância partidária, foi dirigente partidário, foi dirigente sindical. Então, são escolas de formação em que boa parte dessas mulheres, boa parte dessa juventude, também precisa olhar e observar e levar em consideração. Por quê? Porque essa formação, nem os partidos políticos de esquerda têm uma tradição no campo dessa formação. Você Paulo, veja que em 2017... eu tenho certeza que a juventude preta está muito atenta a quem está fazendo política do dia a dia, porque o único referencial que a juventude preta tem é esse. De 513 deputados, tu me citou o nome de uma mulher preta que governou por um ano, eleita. O que é que vamos reconhecer que está faltando representatividade? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todas as vezes em que se colocou em pauta paridade nas bancadas, nas campanhas, nas verbas para televisão, no tempo de propaganda eleitoral, esse cidadão aqui, que foi deputado federal, votei pela paridade e briguei até com as lideranças de partido. Mas a única paridade que se discutiu até hoje não foi a racial, foi a de gênero, correto? Não, se discutiu também, por várias vezes se discutiu também a paridade racial. E eu fui um dos únicos... Ai, que interessante, me dá um exemplo, eu estou por fora. Eu tenho sido o único, eu me recordo disso porque eu fiquei tão revoltado que, inclusive, parlamentares de esquerda votaram 5% de cota, 10% de cota, e eu fui à tribuna, isso está lá registrado, tem arquivo digital lá na Câmara, e dei uma esculhambação em tudinho. Eu disse, em que país vocês estão? Eu tive uma discussão com esse, que agora foi punido para pagar 180 mil de Caixa 2, o Onyx Lorenzoni, na discussão do Estatuto da Igualdade Racial. Várias pessoas já me relataram que viram o enfrentamento que nós tivemos, que viram a discussão que nós tivemos, quando ele se colocou frontalmente contrário ao Estatuto da Igualdade Racial. E a gente não só defendia o Estatuto, como defendia vincular o orçamento às metas do Estatuto da Igualdade Racial. Tem várias e várias passagens em que a gente colocou isso. Agora, por que a gente tem pouca representação de mulheres, quando no Uruguai metade do parlamento é composto por mulheres? Ai, que bom, me fala, por quê? Por que a gente tem pouca representação de negros e negras? Porque essa é a sociedade do capital, essa é a sociedade do patronato. Não tem como separar na formação histórica do Brasil propriedade de racismo. Não tem como separar na formação histórica do Brasil propriedade, patriarcalismo e feminicídio. Porque nós, esse imenso território onde viviam 6 milhões de populações indígenas de várias etnias, foi ocupado com a religião católica, com a pólvora, com as armas da colônia portuguesa, como um mecanismo de expansão do capitalismo mercantil. E o modelo de sociedade que veio de Portugal para cá, que veio da Espanha para os países de língua hispânica, todo o Oeste, todo o Pacífico, foi o modelo reflexo da sociedade burguesa mercantil de Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda. E qual era esse modelo? A mão de obra escrava, a submissão das mulheres, a imposição da figura do macho como a figura dominante na economia. E você, Paulo, isso aí tudo a gente tem um pouco de consciência. O que você acha que é a solução, assim, ou o caminho para a solução? Porque não existe solução simples, que ninguém aqui é fascista. É complexo, mas me fala, o que você vê como solução? Você tem a primeira coisa, que eu inclusive escrevi isso, está publicado lá na página do PSOL. O Congresso Nacional do PSOL de 2017 foi um congresso vibrante. Na maior parte do tempo, vários segmentos ocuparam o espaço do congresso, subiram inclusive à mesa, ao palco, mulheres, LGBT, negros, ecossocialistas. E aí, depois, refletindo acerca daquilo, eu escrevi um artigo. Qual o programa econômico do PSOL?
Você olha o título e vai ler, você pensa que é uma coisa. Mas quando você lê, eu disse exatamente o oposto. Eu disse, feliz do partido que consegue criar laços e consegue criar acolhimento para tantos setores historicamente explorados, oprimidos, violentados. Agora, e como é que o pessoal cria esse acolhimento, Paulo? Cria exatamente pelo vácuo, pela ausência, pelo abandono de outras forças de esquerda que, ao chegarem ao governo, se locupletaram no aparelho de Estado, abandonaram os movimentos sociais, abandonaram a luta de identidade, abandonaram a luta das mulheres, porque precisava estar no aparelho de Estado para governar. Você tem que levar os quadros que vão governar um aparelho secularmente burguês, capitalista, machista, desigual, preconceituoso. Mas você não pode abdicar e construir uma política de permanecer presente, até porque a eleição, pura e simplesmente, não muda a estrutura de classe nem a estrutura patriarcal da sociedade. A eleição é ferramenta. O que é que muda até o ver? O que muda é a combinação desses vários instrumentos. É uma orquestra com vários instrumentos sobre uma regência única para poder executar a partitura. A partitura não é só... E a partitura, quem é o maestro? O maestro é a sociedade. Óbvio que as lideranças exercem uma função política. Quem está à frente de um partido, quem está à frente de um sindicato, de uma associação de mulheres, de um conselho de moradores, tem esse papel de ser a pessoa que acolhe, a pessoa que devolve, a pessoa que estimula, a pessoa que vence as barreiras. O Celso Furtado dizia lá em 98, o problema do Brasil não é a falta de condições, muitas vezes o problema do Brasil é a incapacidade dos seus dirigentes, se deixar levar pelo aparelho do Estado. Celso Furtado era antropólogo, né? Era branco. Não, ele era bacharel em Direito e fez mestrado, doutorado em Economia aqui de Pombal, na Paraíba. Fez 100 anos. Se estivesse vivo, faria 100 anos agora. Um nordestino que sempre optou pela vida pública. Não fez como muitos economistas, sem nenhum demérito das suas escolhas, que passou pelo aparelho público para depois servir à iniciativa privada. Furtado tinha essa visão da esfera pública, do Estado, da importância do planejamento, que ainda é uma visão, é sobretudo uma visão necessária. Porque para você identificar pessoas com deficiência, populações negras, mulheres, mães chefes de família, antes de você formular política pública, você tem que ter a clareza que essas pessoas existem, que essas pessoas estão aí, que essas pessoas habitam em condições tais e quais, habitam em situações precárias, insalubres, são muito mais expostas à violência e às doenças, para você, depois do diagnóstico... Peraí, calma. Depois porque incomoda, porque está muito colonial isso, Paulo. Você identifica as pessoas, você percebe o que elas passam, você representa o que elas... Assim, por isso que nunca deu certo e vai continuar sem dar se a gente continuar assim. Não deu certo. Está acabando. Nossos governos foram governo do capital, da burguesia, do patronato. Brancos, patriarcais e elitistas. Eu sou um homem branco e sou de esquerda. Mas nunca sofreu racismo. Não significa que a sua vida foi fácil. Só significa que a cor da sua pele não foi um obstáculo. Veja só, eu não estou desdizendo o que você está dizendo. O que eu estou dizendo é que para a gente ter políticas afirmativas de ruptura, a gente tem que ter clareza de onde nós vamos colocar a riqueza e com quem nós vamos construir a partilha da riqueza. O que eu disse no artigo que eu escrevi? Se a gente avança da perspectiva das mulheres, da juventude, dos negros, da população quilombola e indígena, muito bem. Agora, se a gente não meter a mão na riqueza, não partilhar o capital e não financiar direito, isso não sai do papel, Ana. Por isso é que eu sempre me bati pela transparência do orçamento. O orçamento a gente negro, tem uma população preta, que a maior parte dessa população preta é pobre, não tem estrutura para realizar política pública nenhuma, mas mesmo assim sim, mas não cabe a ela realizar a política gente pública. Tem então não... Sim, mas veja a comparação que eu vou fazer. A gente tem uma classe política, há décadas, há séculos nesse país, que tem toda a estrutura, inclusive auxílio paletó, auxílio terno, enfim, tem milhões de auxílios. Eu estou pré-candidata, mas não sei nem qual é o salário, porque não é isso que está me movendo. Eu tenho certeza que também não é o que te move. Mas o que eu quero dizer é, se essas pessoas conseguem produzir com tão pouco, por que é que essas pessoas não estão sendo alçadas a esses locais de construção de política pública? O que é que tem de errado, Paulo? Não tem nada errado. O problema é uma correlação de força. O capital não quer partilhar riqueza.
Então, se você colocar nos espaços de decisão mais mulheres feministas, mais negros que querem se libertar da precarização, da violência, do racismo... Sempre quiseram, há séculos que estão tentando se libertar. Deixa eu concluir. A riqueza vai ter que ser partilhada. Então, se compra voto em comunidade, porque as pessoas passam fome. Se lançam candidatos burgueses, porque a burguesia quer continuar no comando do capital, da riqueza da nação, do modelo de sociedade que interessa ao capital. Alguns casos, você vê ascensão individual de uma figura ou outra que conseguiu chegar numa universidade, mas isso é exceção. Isso não é uma mudança estrutural das condições de poder na sociedade. Então, o Estado ele tem que ser um instrumento de conquista da sociedade para que os fundos que o Estado constitui, através dos impostos, da arrecadação, da tributação, possam ser instrumentos de paridade, por exemplo. Como é que você tem um governo municipal que entrega as creches e a pré-escola à iniciativa privada? Quem é que paga mais por isso? Paga no sentido da perda, da precarização. As mulheres pobres da periferia, as mães domésticas, trabalhadoras e a população negra. Porque na hora em que você diz que a maior parte das matrículas tem que ser numa creche privada, quem pode pagar? Qual é o padrão de qualidade daquela creche? Então, eu sou pré-candidato a prefeito de Recife pelo PSOL, e estou querendo fazer essa discussão das metas, as metas da paridade em relação à população negra, as mulheres, a população LGBT, as mulheres trans, as lésbicas, a juventude, aos idosos, que nesse sistema capitalista vira bagaço de cana, deixa de ser cidadão de direitos. Nós estamos mudando a pirâmide demográfica do Brasil, baixa taxa de natalidade, alta mortalidade infanto-juvenil e um grande percentual da população idosa pobre. Eu falo isso com os meus alunos da universidade, de várias disciplinas, gestão da educação física, fundamentos e práticas do lazer, educação física, atividade física e saúde. Quem é a população idosa desse país? A maior parte, negra e pobre. Quem mais morre na Covid? Negro e pobre. Por quê? Porque a Covid... Quem menos está nas cadeiras políticas. Quem menos ocupa as cadeiras políticas. Os locais de poder e de decisão. Exatamente. Essas pessoas. Nós somos um partido de esquerda que vamos chegar na boca de uma eleição agora, em novembro, e o que nós fizemos da última eleição para cá para poder empoderar a população negra, mulheres... Empoderar LGBT, não, Paulo! Ninguém empodera o outro. A gente já é empoderada. Escute, empoderar que eu digo é você rachar o partido e tornar o partido reflexo dessas pessoas. Empoderar que eu digo não é dar poder para ninguém, não. O que eu estou dizendo é conseguir trazer, convencer para a vida partidária e para os espaços partidários. Era para nós termos metade de uma chapa de mulheres, termos igualdade racial. O que se fez esses anos todos? Nada. 2019, o que se fez nos municípios para discutir essas políticas específicas? Nada. Então, a gente também tem responsabilidade com isso, né? A gente colhe o que a gente planta, mas a gente colhe o que a gente não planta também. E como dizia um amigo meu, Manuel Lopes, que já faleceu, quem planta urtiga não colhe alface, nem transgênica. Então, se a gente quer, de uma eleição para outra, ter mais mulheres negras candidatas, mais jovens candidatos, mais trabalhadores... Mas que aí é que está. A eleição não é consequência direta da candidatura. A candidatura é um gesto de coragem, de ousadia, de ruptura, mas a eleição é a conquista do voto. E aí você sai em busca do voto, você vai ter que convencer, você vai ter que dialogar. E aí você vai ter que superar o racismo, que diz que esse lugar não é para você, né? Pelos números, pela história. Mas, olha, do mesmo jeito que tem professor que não vota em professor e vota por outras razões, nós temos mulheres que não votam em mulheres. Nós temos negros e negras que não votam no seu próprio semelhante, porque votam no cara que é artista, no cara que chegou na favela e comprou o voto. Isso é o quê? Isso é o legado do sistema capitalista, racista, machista, opressor, que não permite que as pessoas construam a sua condição de classe para si. E não a classe em si, eu sou um trabalhador. Mas você é trabalhador e quer construir um sistema para o trabalho ou para o capital? Você é negro, quer construir uma sociedade não racista, ou você não tem o critério antirracista como escolha do voto? Agora, palavra formidável para a gente encerrar, que o Instagram vai... Quer se despedir? Que o Instagram vai diminuir, vai derrubar a gente. Veja. 1 minuto aí. A gente tem muita coisa para colocar no papel, a gente tem muita coisa para identificar como ferramenta de luta, mas é uma luta contínua. Eita, não tem 30 segundos. São todas essas soluções. Quem quiser
que acompanha no perfil do Instagram, o meu, Paulo Rubens Santiago. Tá, vou falar Facebook. agora, os 10 segundos são meus. Gente, o antirracismo, ele não se coaduna com silêncio. A gente precisa reconhecer essa doença na nossa sociedade. A gente não pode naturalizar o racismo. A gente precisa romper com o silêncio.